Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta, DJ, solta o som, DJ. Sexta-feira, mais uma vez pedindo licença para entrar na vossa casa. Boa noite aos meus parceiros aqui, aos meus padres aqui. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é a nossa cara, né? Nosso tema de hoje é comunicação. Comunicação via rádio. Tem até um negócio muito interessante para falar, já você vai apresentar o nosso convidado. Eu, um dia desse, como diretor de TV, estava discutindo justamente, hoje não, algum tempo desse, quando surgiu aí a emergente internet, né? O pessoal preocupado que as rádios iriam se exterminar. E eu sempre disse assim, eu particularmente a minha eu não vendo. Por que, Marcelo? Por que não? Porque não tem nada a ver. Como é que você vai sair com o teu carro, o cara quer ouvir a rádio. Hoje um dos programas de maior audiência que nós temos no país é o Jovem Pan, né? Que é o Emílio Surita que apresenta. Ele está na TV e no rádio. E uma coisa que ele sempre fala, eu não abandono a rádio nunca, porque a rádio é um negócio imortal. Eu acho que não acaba nunca, né? E a audiência que nós temos na rádio, você sabe, você faz rádio, né, Tágira? Pega o microfone aí. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Nossa bancada é isso. Rádio é imortal, Marcelo. Não, a rádio ela se reinventa, ela se adequa às novas tecnologias. Hoje a grande maioria das rádios já tem seus aplicativos próprios. Você pode ouvir pelo celular, pelo smartphone. Então, rádio é imortal. Só para vocês terem uma ideia do poder da rádio, a rádio é um negócio absurdo. A Rede Massa, que é do Ratinho, tem 78 entre rádio e TV afiliadas. Não, na rádios próprias. Só a rádio é 78. Só a rádio é 73. E são 5 emissoras filiadas. Então imagine, e ele não abre mão das rádios também. A rádio, tem rádio no Paraná inteiro. É a potência. Eu gosto do rádio. Mas, Valber, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, hoje a gente está com o amigo Márcio Aurélio, empresário do setor de eventos, diretor da Rádio Clube, ex-presidente da Fundação Cultural de Quixadá. E com certeza é um homem que vai lidar com toda essa parte de cultura e eventos acontecendo aqui. É interessante, dentro do ponto que tu coloca, a rádio. Meu amigo, se nós formos lá no passado, a gente vai descobrir que a rádio conseguiu conquistar as pessoas, fazer com que sonhassem ter um rádio. Hoje, aonde a TV não chega, a rádio chega. Temos a internet ainda, mas muitas e muitas pessoas embalam seus dias ao som da rádio. Não sei a idade de você, mas você escutava Zebete? Diga aí, coronel. Dá pro coronel ali. Pega o microfone, pega. Falo sim. Zebete, meu pai escutava Zebete. É bom, né? Eu acordava com esse trem do Zebete falando na minha cabeça. Eu presenciei uma coisa, desculpa, só do rádio, porque eu sou da cidade do Osmar Santos. E aquele acidente que ele teve lá foi na cidade que eu morava. Então, é um ícone. Rádio é um negócio, eu acho que faz parte de quase todas as gerações até hoje, né? Inclusive, falando em tempo de rádio, você sabe que o DJ hoje está fazendo uma homenagem pro Fábio Tágera com o tempo do rádio. Não, mas primeiro vamos apresentar o Márcio. O Márcio chegou aqui e não vai. Mas é porque ele trouxe uma memória afetiva em todos. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Márcio, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço a todos. Você é um grande radialista, um grande secretário. Já está descendo esse voador lá em Quixadá ou ainda não chegou nesse estágio? Faz tempo. Faz, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Você tá falando do rádio. Eu acho que eu tenho um pouco de propriedade de falar no rádio. Eu tenho 48 anos de idade e comecei no rádio com 13 anos.
né? Claro que teve alguns períodos que eu me dediquei a outras atividades, mas eu tenho ininterruptamente, sei lá, acho que uns 30 De rádio. de rádio. Se for contado que eu comecei com 30 e pouco, de 89 para cá, pronto. De 89 para cá. Eu costumo dizer o seguinte: se o mundo se acabar, quem dá a notícia é o rádio. Falou tudo. Certo? Se um dia o mundo se acabar, quem dá a notícia é o rádio. O que é que acontece? Você emociona, né, quando fala de rádio, né, bicho? Com certeza, Marcelo. Vai lá. O que é que acontece? A gente tem que se adaptar. Se adaptar à realidade, se adaptar ao momento que te obriga a sobreviver. Por exemplo, eu sou diretor da primeira emissora do estado de Ceará. São 90 anos de história. É a única rádio, por exemplo, que tem nome de rua em Fortaleza. A rua PRE9. Né? Que fica ali no Montese, onde era o Extra. Para quem conhece onde é o Extra Montese, aquela rua de frente é a rua PRE9. Que, aliás, aquele onde era o Extra do Montese era da rádio. Né? Uma rádio pertencente aos Diários Associados. Certo? Então, assim, a gente entende que o rádio AM, aqui em cidades grandes principalmente, eles sofrem muito por conta das barreiras que as tecnologias que foram surgindo proporcionaram ao rádio AM. Evolução, né? Até. Não, por exemplo, se você está ouvindo um rádio AM aqui, você chega na sua casa, no seu carro, você está ouvindo, se você aperta o botão para abrir o portão, interfere. O que é que acontece? O rádio AM, ele teve esse problema. O que foi que aconteceu? Houve autorização para as migrações. Né? Houve autorização para as migrações. Enquanto não se consegue... As rádios de cidades do interior migraram facilmente. Por quê? Porque tinham canais disponíveis. Só que quem fez essa questão da migração foi um burocrata. Ele esqueceu que tinha as grandes cidades. E nas grandes cidades a dificuldade de ter canais disponíveis. E Fortaleza, graças a Deus, foi na contramão. Não sei se você sabe da história. Foi na contramão da história. Eu sei, mas conta aí pro povo de casa eu vou contar. Mas antes, deixa eu só concluir a questão do rádio AM. Então, o que é que acontece? Hoje a solução foi investir, enquanto a gente não consegue um som melhor, foi investir em outras possibilidades das pessoas nos acompanharem. Surgiu os aplicativos, surgiu a possibilidade de você botar uma câmera e fazer tua programação ao vivo para Facebook, para YouTube, para as redes sociais. Streams, canais de streams. Entendeu? Exato. Então a gente foi procurando algumas outras soluções, inclusive, por incrível que pareça, eu estou há 8 anos à frente da Rádio Clube, nós fomos uma de vanguarda aqui para fazer a programação multiplataforma. Nós, claro, temos nossas limitações e fizemos nossa programação das primeiras multiplataformas. Hoje eu tenho 8, 9 horas, 10 horas por dia online. Me refiro a imagens, programas que eu tenho imagem. A prova é tanta que com o tempo eu vi a necessidade e eu tenho um estúdio hoje, graças a Deus, um estúdio muito bacana, novo, um estúdio onde eu loco para podcast, onde eu faço essas coisas. Por quê? Inspirado na necessidade que eu vi que surgiu. Tem que acompanhar. Exatamente. Navegar conforme os ventos. Isso. Então, voltando à história da migração. Como eu disse, houve um burocrata que autorizou as migrações do AM para o FM. Nas rádios do interior, sem problema. Quem quis já migrou, quem tinha dinheiro. E o Bolsonaro fez o governo Bolsonaro, não estou aqui falando de política, ele fez uma grande coisa, uma coisa bacana. Ele parcelou a taxa de imigração, que é justamente o que estava pegando no bolso do povo. Que é coisa de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, você migrar, então parcelou e agora está todo mundo... Depende da distância, do alcance, né? Depende de que faixa você vá, certo? De que faixa você atinja. Então o que aconteceu? Cidades como Salvador, Recife, São Paulo, Rio, BH, Curitiba, Porto Alegre. Acho que eu não esqueci nenhuma, não. Das grandes. Todas essas cidades, as rádios que quiserem migrar do AM para FM, elas têm que ir o que se chama de faixa estendida. Ou seja, é aquela de 88 para baixo. O que é que está acontecendo?
Nós não temos rádios ainda que sintonizem de 88 para baixo. Então isso é um grande problema. Fortaleza foi na contramão. Os donos de rádio se reuniram, contrataram uma engenheira aqui e disseram: nós vamos provar que tem faixa para todas as 8 rádios migrarem. Aí foi feito um certo investimento. Na época, um dos donos de rádio aqui, né, conseguiu, através de um primo dele que era ministro, uma audiência com o ministro das Comunicações, né? E aí provou por A mais B que pode ter. E todas as rádios hoje do estado do Ceará, de Fortaleza, podem fazer a migração dentro da faixa normal. E uma já migrou, que foi a Verdinha. Hoje é 92,5. Né? Nós, a nossa rádio, por exemplo, a frequência que está destinada para a gente é 100,3. Então a gente tem essa possibilidade. Coisa que as rádios da região metropolitana de Fortaleza não têm. Por exemplo, a Pitaguari, eu acho que a Metropolitana também, e a Rádio Cidade AM, que funciona em Fortaleza, mas não é a concessão de Fortaleza, elas vão ter que migrar para a faixa estendida. E nós de Fortaleza pegamos uma que já melhora muito por cento. Essa história pouca gente sabe. Esse é o nosso radialista number one. Além do YouTube, do Face, né, as plataformas, o rádio também, a gente tem como a gente fazer rádio pelo WhatsApp. Por exemplo, as minhas participações no programa do Fábio, via notícias, programa de João Paulo Monteiro, pelo WhatsApp. Como é que você vê também essa ascensão também no rádio, que eu posso, o repórter pode mandar participação via WhatsApp também? É aquilo que eu falei no começo, você tem que se adaptar à realidade. Antes, para você transmitir uma partida de futebol, você tinha que mandar um ofício para a antiga Teleceará, depois virou Telemar. Democracia. Elas liberavam. Não, nem isso, era porque não tinha outra forma. Eles liberavam como se fosse uma linha telefônica normal, dessa de casa que tinha, entendeu? Aí você pagava por aquilo. Linha direta que chamava, né? Linha direta, uma espécie de linha direta, eu acho, né? que não. Chamava 2P na época. Aí você transmitir tinha que pedir 4. 2 para você falar, 2 para você ouvir, se a transmissão fosse fora. Interessante. Entendeu? Esse mundo da rádio Tágina. Marcelo, boa noite a todos. Esse mundo da rádio realmente é envolvente. 30 anos de rádio. Você tem 30 anos de rádio e de raparigagem, né? Tenho mais. Não. O Fábio? Eu tenho 30 anos de rádio, também comecei muito cedo. E de raparigagem também, né? Opa! Vai, DJ. Eu posso não que a mulher tá em casa ouvindo, é um problema. A mulher tá ouvindo em casa, vai ser um problema. Mas a rádio... Você só sabe, mas no Piauí não tem Tágira pobre, né? Eu sou do lado pobre do estádio, Não, mas você chora com barriga cheia, né? Aí o que é que acontece? E aí você consegue perceber, Márcio, realmente esse avanço da questão da comunicação radiofônica, mas também aquele radialista raiz, aquele ouvinte de rádio, Bacete, raiz ainda do radinho de pilha, ainda faz muita diferença. Eu fui locutor do Posidônio. Foi locutor do Posidônio? O Posidônio tinha uma emissora em Baturité. Isso, que depois ele Baturité. vendeu para Manuel Gugel. Isso. Certo? Que hoje é a Sons 1 de Baturité. Se chamava FM Maior 93,3. Eu, com 18 para 19 anos, eu dormia dentro da rádio. Tinha um quartinho lá atrás. Ele tá falando, para vocês de casa que não sabem, para vocês se localizarem, essa rádio que ele tá falando é do nosso presidente, que é o Posidônio. Francisco Assis Posidônio. Isso, Posidônio é um cara, aliás, meu abraço aí. Isso, Posidônio, pessoas é um cara boas, fantástico. ele, o Pompom. Eu me dou galera, muito com o Júnior, né? Que é por conta de show também, eu me dou muito com o Posidônio Júnior. tem muita história, né? Ali é uma história. Verdade, então ele tinha lá, e eu fazia o horário de meio-dia, fazia um jornalismo de meio-dia a 1 e fazia um musical de 1 às 4. Isso, vamos fazer 28 anos, 29 anos. Só do Emanuel Gugel, a rádio já tem 20 e poucos anos, foi antes disso. Márcio, como é que você vê também a questão do... Você é um radialista, você também é um empreendedor, como é que você consegue conciliar a administração na rádio com a questão de eventos, que você também é produtor, tem trabalhado muito forte também nessa área, e deu uma pausa no caso da Covid, não foi? Foram 2 momentos
Dois momentos, um antes e outro depois, né? Pra todos, né? Tem segmento que até ganhou muito dinheiro no Covid, né? Tirando os políticos. Teve muitos segmentos que ganharam muito dinheiro, né? Supermercado, enfim, bebida. No meu segmento, tiveram que... Alguns tiveram uma visão bacana e cresceram durante a pandemia. Teve artista que cresceu. Teve outros que não conseguiram enxergar as oportunidades, porque no caos surgem oportunidades, né? No caos surgem oportunidades. Então surgiram. Vou te dar um exemplo. As lives que inventaram, né? Das bandas tocando. Aquilo para os grandes renderam milhares, né? O Wesley e tal puxou a fila nisso aí. Mas os pequenos também fizeram e conseguiram ganhar uma pontinha. Mas não tão quanto, né? Não tão quanto. Mas foi um divisor de águas. Eu acho que fez muita gente... Eu acho que ela trouxe muito prejuízo para a sociedade, mas também trouxe, de certa forma, muito progresso. Dentro da tecnologia, do dia a dia, da própria sociedade, né? Eu perdi um irmão. Eu perdi um irmão por Covid. É muito prejuízo. E foi algo assim muito triste. Com certeza. Foi algo muito triste. Mas assim, houveram alguns momentos na pandemia em que artistas surgiram e assim, a cabeça dessa galera jovem tá muito antenada com isso, sabe? Tá muito antenada com essas modernidades que surgiram e eles souberam aproveitar. Fique ligado aí, nós voltamos já pro segundo bloco com esse bate-papo aqui com esse grande radialista. Fique ligado. Sei que lá, não sei.